Fala tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, quem não me conhece, meu nome é Henrique Pérez, sou advogado criminalista, professor universitário. Fique à vontade para conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho nas notificações para receber o nosso conteúdo semanal. E é isso, passando hoje para uma dica rápida sobre o crime de peculato. Gente, o peculato é um crime contra a administração pública praticado pelo intraneus, ou seja, aquele que tem essa especial qualidade de funcionário público. Entretanto, o peculato ele tem diversas modalidades. Então vou colocar na tela aqui, acompanhem comigo, olha só. O peculato pode ser peculato apropriação, que está no artigo 312, caput, primeira parte. Pode ser o peculato desvio, artigo 312, caput, segunda parte. Pode ser o peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º. Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 2º. Peculato mediante erro de outrem, chamado peculato estelionato, que está no artigo 313. E o chamado peculato eletrônico, que está no artigo 313A, 313B. Volta comigo. Então, pessoal, vamos falar dessa modalidade do peculato que está no artigo 312. Depois nós faremos um outro vídeo para falar do artigo 313, que é o peculato estelionato, e do peculato eletrônico, que está no 313A, 313B. Para isso, vamos fazer a leitura do caput do artigo 312, dando início ao nosso estudo. Coloca na tela. O que diz o artigo 312? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Volta comigo. Então note só, pessoal, observe. Se você fizer uma leitura muito rápida desse dispositivo, você vai verificar que quem é que pode praticar esse delito, esse crime funcional? Apenas o funcionário público, em linhas gerais. Daqui a pouco eu vou me aprofundar. Então, o sujeito ativo ele tem que ter essa especial qualidade de ser um funcionário público. Então, se você analisar o artigo 327, você vai entender, vai verificar quais são as hipóteses que vão classificar aquele sujeito como funcionário público por equiparação. Então, nós vamos trazer essa figura do funcionário público da maneira mais abrangente possível. Também, lembrando, e aqui nós temos uma playlist no canal, nós estamos analisando artigo por artigo da nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, que vai despencar nos concursos. Dá uma procuradinha nas playlists e lá a gente fala do conceito do agente público, que é bem similar aqui do funcionário público, mas tem algumas particularidades que a gente tem que tratar. Muito bem, então veja, primeira coisa que nós temos que definir é isso. É um funcionário público? Se amolda aquela determinação legal do artigo 327? Sim. Então se ele faz isso e juntando essa especial qualidade de funcionário público, ele se assenhora de um bem que é da administração ou de um particular, se valendo dessa situação de funcionário público, se valendo dessa condição de funcionário público, então nós estamos diante de um peculato apropriação. Então veja, é muito similar ao crime de apropriação indébita. Entretanto, lá na apropriação indébita, qual que é a diferença? Lá é um particular, aqui não. Aqui é um funcionário público, valendo-se dessa condição, subtraindo patrimônio público ou particular. Então aqui nós estamos diante do peculato apropriação. E o peculato desvio, que também está no caput do artigo 312. O peculato desvio diz respeito à malversação. Como assim? Note só, vamos pegar um exemplo. Imaginemos que um funcionário público, nessa condição e em razão dessa condição, ele trabalha como motorista. Então ele faz jus a utilizar daquele bem público, não só do veículo, mas do combustível e todas as questões que envolvem isso, de segunda a sexta no exercício da sua função. Só que
Chegou no final do expediente, ele estava meio cansado, resolveu ir embora com esse carro. Foi embora com esse carro, usou o carro a sexta-noite, o sábado inteiro, o domingo inteiro e foi trabalhar de carro na segunda. Ele poderia se valer desse patrimônio público, desse bem público, desse serviço público, como se seu fosse? Não. Então ocorreu uma malversação, uma má utilização, um desvio de finalidade desse bem público, um bem que é afetado com a publicidade, pertence ao Estado. Então quando houve a malversação, o desvio de finalidade, ocorreu o peculato, desvio, que está na segunda parte do caput. Muito bem, vamos falar então agora do peculato furto. Para começar esse bate-papo, vamos dar uma olhadinha aqui no dispositivo. Artigo 312, parágrafo 1º, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Volta comigo. Então olha só, pessoal, vamos fazer aqui um estudo paralelo. Lá no peculato apropriação ou no peculato desvio, a pessoa ela tem o quê? Ela tem a posse legítima, a posse legal daquele bem. Então lhe é entregue em confiança. Em algum momento ela inverte a polaridade dessa propriedade, tratando aquele bem como sendo seu, ou desvia a sua função, fazendo uma malversação daquele bem ou serviço público. Aqui no peculato furto, não. O sujeito ele não tem a posse da coisa ou do bem. Entretanto, ele, valendo-se da sua situação privilegiada de funcionário público, naquela situação concreta, ele subtrai o bem. Então é equiparado ao crime de furto. Por isso se chama peculato furto. Ocorre uma subtração. Entretanto, por que é o peculato? É um crime funcional? Porque a pessoa, ele é um servidor público, está se valendo de benefícios daquela função para subtrair a coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo e bifurcar ele em dois. Vamos imaginar um vigilante de uma escola, um servidor público, segurança de uma escola. E aí ele sabe que existe uma sala de computadores. Então, se valendo daquela sua condição de servidor público, tem a chave, na calada da noite, ele ingressa naquele laboratório e sai de lá com um notebook. Então aí nós temos um exemplo clássico do peculato furto. Ele então, valendo-se da sua função de servidor público, saiu dessa escola com todos os privilégios que esse cargo envolve, ninguém iria desconfiar dele, ele tem a chave, ele entrou no laboratório e saiu de lá com um notebook. Primeiro exemplo, peculato furto. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Esse mesmo sujeito, ele não se vale da sua função pública, não se vale da chave que ele possui da escola e do laboratório. Ele simplesmente na calada da noite, bota uma touca ninja, pula o muro, arromba a porta, subtrai o mesmo notebook e desaparece na calada da noite. Note, neste segundo exemplo, em que pese ele tenha essa função pública, tenha essa atividade pública, seja um servidor público, não foi em razão desse mote a ocorrência do delito. O delito foi feito na clandestinidade, sem se valer dessa especial condição. Então nós não estamos diante de um peculato, e sim de um furto. Pode até ser um furto qualificado, se houve escalada, se houve destruição de obstáculo, etc, etc, etc. E podemos dar até um terceiro exemplo dentro dessa mesma situação fática. Note, esse mesmo agente público, o segurança lá daquela escola, que tem a chave da escola, a chave do laboratório de computadores, num determinado dia ele deixa a porta de entrada da escola aberta, deixa o laboratório aberto, justamente porque ele já combinou com um terceiro, que não é um servidor público, não é um funcionário público, mas que conhece essa condição desse cidadão, desse segurança, ser um servidor público. Então ele deixa a porta da escola aberta, deixa a porta do laboratório aberta, esse terceiro ele entra furtivamente por essa porta, vai até o laboratório e de lá subtrai um notebook.
oportunidade em que a venda desse equipamento será dividido o lucro entre esse terceiro que não faz parte da administração pública com aquele que faz parte da administração pública, mas facilitou o furto. Nesse caso concreto, será furto ou será peculato furto? Neste caso concreto, será peculato furto. Inclusive aquele terceiro que não faz parte da administração responderá por esse crime que é mais grave. Por quê? Porque o artigo 30 fala que nessa situação, o artigo 30 do Código Penal, existirá uma comunicação entre as circunstâncias. Portanto, é possível que esse terceiro que não faça parte da administração pública, em concurso de agentes com aquele que tem essa especial qualidade, pratiquem o crime de peculato, furto, dentro desse meu terceiro exemplo. Fácil até agora? Show de bola! E obviamente que o que se aplica ao peculato furto se aplica às outras modalidades de peculato no que tange a questão do concurso de agentes. Então é possível um terceiro que não faz parte da administração praticar um crime de peculato? Sim. Em qual oportunidade? Na oportunidade do concurso de agentes. Um terceiro que pratica um determinado crime contra a administração pública sozinho, sem a participação de um servidor público, de um funcionário público, pode praticar, por exemplo, peculato? Não. Ele vai precisar obrigatoriamente de um servidor público para que possa haver essa comunicação em concurso de agentes, para que esse crime especial, esse crime funcional, para ele possa também ser impingido. Perfeito? Pessoal, vamos falar então aqui do artigo 312, parágrafo 2º do peculato culposo. Então, antes de começar o bate-papo, novamente, vamos ler o dispositivo. Põe na tela. Peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Volta comigo. Olha só, pessoal, no peculato culposo, nós temos que lembrar da culpa. Então, quais são os elementos da culpa? Então, primeiro, não ter a intenção de praticar o delito. Segundo, essa falta de intenção deve ser caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia. Então, caso ocorra um peculato culposo por negligência, imprudência ou imperícia, então nós teremos aqui uma pena bastante reduzida. Como vocês viram, a pena já não é mais de reclusão, é a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, é bem interessante destacarmos o seguinte: no que tange a esse peculato na modalidade culposa, nós temos ainda o parágrafo 3º. Então observe aí o parágrafo 3º, põe na tela. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então olha só, pessoal, que interessante. Apenas na modalidade do peculato culposo, aqui no parágrafo 3º nós temos uma causa de extinção da punibilidade não descrita lá no artigo 107 do Código Penal. Então você sabe que as causas de extinção da punibilidade, elas estão lá no artigo 107 do Código Penal, mas existem outras de forma esparsa, não só no Código Penal, mas como na legislação especial criminal. Então aqui, se o sujeito praticou um peculato culposo e antes da sentença irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, ele faz a reparação do dano, a consequência é a extinção da punibilidade. Se esse sujeito se defendeu em todas as instâncias, foi condenado, transitou em julgado, fez coisa de julgada material, não tem mais o que fazer, vai iniciar o cumprimento de pena, mas ele repara o dano, então ele vai fazer jus a uma diminuição de pena de até metade. Então é bem interessante esse dispositivo, e o fundamento legal é que se o sujeito se arrepende, ele minora o dano, ele faz a reparação do dano, então ele tem ali uma ponte de ouro que deve ser utilizada, dando a extinção da punibilidade, na reparação integral antes da sentença, antes de finalizar o processo, e reduzindo a pena em 50% se ele o faz depois da condenação. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse bate-papo sobre o peculato. É óbvio que a gente não conseguiu aqui esgotar todas as possibilidades, você tem que pegar o livro,
tem que ler, tem que transcrever, é assim que você vai conseguir memorizar todos esses conceitos. Entretanto, já temos uma boa ideia de como é esse dispositivo e de como devemos estudá-lo. Farei um próximo vídeo falando das outras modalidades de peculato que estão nos outros artigos 313, 313A, 313B. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações semanais do nosso conteúdo e esteja à vontade para conhecer o nosso canal. E até o próximo vídeo.